de procuradores criticando duramente o juiz Sérgio Moro por duas coisas. Primeiro, pela maneira como ele atropela todo o processo legal aí, colocando fatos no meio. É uma denúncia explícita aí dos procuradores. E depois, por sua ambição aí de se candidatar a ministro, ao mesmo tempo que interrogava o Lula, ao mesmo tempo em que colocava o Palocci para falar 2 dias antes das eleições, ele apoiando o Bolsonaro e negociando o cargo. Um dado muito relevante desse diálogo é a conversa do Deltan Dallagnol, propondo aí uma busca e apreensão em cima do Jacques Wagner na véspera das eleições. Quando ele faz... Você vê, cada vez que a Gleisi ou o próprio Jacques Wagner criticava a Lava Jato, o que acontecia? Você vinha uma ação, uma denúncia da Procuradoria. A Procuradoria ela se meteu até o pescoço nessa lâmpada, seja principalmente com o Rodrigo Janot, mas seja com Raquel Dodge. Cada vez que alguém criticava a Lava Jato, o que tem aí? Tem aqui uma delação aqui contra a pessoa. Então, leva para a imprensa. E a parte mais grotesca disso é que era aplaudido pela imprensa. Nós estamos agora nessa fase agora de tentar limpar a imagem e tudo, era aplaudida pela imprensa, estimulada pela imprensa. E o Supremo não sabia disso? O Luiz Roberto Barroso, o Luiz Edson Fachin, Camelucci não sabiam disso? Evidente que sabiam disso. Era nítido. O próprio Fachin, o Theory lá atrás já tinha apontado esses abusos. Os abusos eram nítidos, ou seja, o Supremo prevaricou. Ele sabia que tinha esses abusos, fechou os olhos porque era uma questão política. Então, o que está acontecendo hoje com essa catarse aí que vem aí com essas revelações do Intercept? É um profundo sentimento de vergonha que pega aqueles que têm vergonha, ainda aqueles que são afetados pelo público, aí tentando limpar a barra. É gozado o que acontece com a imprensa. Tem eventos aí que estão ocorrendo na imprensa e enaltecendo os jornalistas para tentar criar de novo a mística do jornalismo para os jovens jornalistas. E congresso da BRAD, Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, que estão aí querendo criar de novo a aura do jornalismo para essa rapaziada que está chegando aí, para trazer o estímulo de volta. Por quê? Porque nesse período todo o jornalismo foi avacalhado. Você não fez jornalismo, você não fez na Lava Jato. Você, quando dizia que a Petrobras estava quebrada, a Petrobras colocando títulos no exterior com mais procura que oferta, você falava que estava quebrado para poder justificar a venda de ativos, não era jornalismo isso. Quando aplaudia, ficava um mero repassador de releases da Lava Jato, não era jornalismo isso. Você tinha um voto dentro do Supremo, caía para um ministro que você sabia que ia dar voto contra. Gente, é impossível você ter 100% de probabilidade, não existe 100% de probabilidade. De repente você tinha lá o Marco Aurélio de Mello, independente, o Lewandowski, que tem posição independente, que não entrava em nenhum sorteio. Quando o Gilmar estava nessa frente destabilizadora, tudo caía com ele. O Aécio, o Serra, a tentativa da Dilma de trazer o Lula, e sempre dava voto em uma direção. Quando ele percebeu que estava criando um monstro, se tornou um garantista, tudo cai com o Fachin. Aquele sorteio do Fachin, para ser o relator da Lava Jato, morre o Theory. O Fachin está na turma 1. Ele vem para a turma 2. Em geral, é o ministro mais antigo que deveria herdar a relatoria. Não, fazem um sorteio lá, cai justamente com o Fachin. Mas é evidente que tudo isso foi uma enorme armação. Nós publicamos a maneira como o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a quem cabe analisar os recursos aí contra as sentenças da Lava Jato, a maneira como foi uma ampla articulação da maioria, através de votações e tudo, e afastando da turma que ia julgar as ações da Lava Jato, todos aqueles desembargadores que pudessem ter uma posição independente. Não é a posição petista, não, é a posição independente. Então, digamos, hoje há um alívio com o desmascaramento aí do Sérgio Moro. Ele está sendo crucificado para todo lado aí. Mas quando você olha, o Sérgio Moro, assim como o Dallagnol, esse pessoal da Lava Jato, quando você tem a guerra, aquele pessoal que vai na linha de frente, pegando bomba, são os terroristas aí que vão na linha de frente aí, torpedeando pontes e abrindo espaço para artilharia.
E para a infantaria também. O que é artilharia e infantaria? São os tribunais superiores. Muita gente fala, não, mas o Lula vai querer ser inocente como se foi condenado em 3 instâncias. É evidente que esses abusos aí, quando você olha todos esses abusos da Lava Jato, das sentenças do Moro, nesse caso do triplex, que é um absurdo. Não tem nenhuma prova que o sujeito comprou o imóvel e condenou mesmo assim. Vai para o TRF4, percebe que tem um engano lá na sentença, que ia permitir a saída do Lula. O TRF4, por unanimidade, 3 desembargadores dão o mesmo voto, aumentando da mesma maneira, com o mesmo julgamento, a sentença do Lula. E por que com a mesma maneira? Porque se tivesse uma divergência, que fosse, os advogados entrariam com embargos de infringência, adiando a condenação do Lula. Gente, é o episódio mais vergonhoso da história da justiça brasileira, talvez desde o caso, desde o Estado Novo. Veja, o procurador não é para condenar. O procurador é para analisar o caso, e só quando comprovar, quando ele tiver certeza que tem a culpa, ele faz a denúncia. Mas não, se transformou aqui com essa ideia dos salvadores da pátria, a rapaziada querendo virar celebridade, se transformou esse pessoal aí em catilinas mesmo, querem liquidar tudo. Então, o que eles passavam para a imprensa não era informação, que nem o Sérgio Moro, não tem que deixar tudo aberto. Não, eles passavam a narrativa deles condenando antecipadamente, mesmo sem ter evidências, sem dar chance para a parte contrária, que não tinha acesso à imprensa. É um episódio vergonhoso. Agora, quando você chega, o que vai acontecer com esse caso? Você tem uma desmoralização ampla, uma desmoralização ampla da Lava Jato e dessas forças-tarefas, que isso é outro escândalo. Esse negócio de criar força-tarefa com o nome de... Isso aí é um expediente militar que já criminaliza aquele objeto que está sendo investigado. Já é força-tarefa, é contra o crime. Então, é o que aconteceu em Santa Catarina e outros aí com esses covardes aí que aproveitam o poder de Estado para humilhar pessoas, como humilhar o reitor, levando até ao suicídio, né? Então, o Supremo A fala A, o outro fala B, ambos com autoridade, falando coisas absolutamente divergentes. O especialista sabe que um está mentindo, está interpretando a lei. Interpretar a lei é mentir. Se foge do espírito da lei, você mente. Não vem com esse negócio de protagonismo, não. É mentira. E o outro tenta se apegar à lei. Para o leigo, passa a ideia seguinte: não, o que tenta se apegar à lei quer defender o criminoso. Ou seja, esse populismo penal da pior espécie foi alimentado por ministro do Supremo, gente, da Suprema Casa. Pessoal que tinha que fazer a mediação. Quando você tem a desmoralização do poder civil, da política, pela Operação Lava Jato, quando a Lava Jato arrebenta com a economia brasileira. Monta um esquema hoje que está entregando a economia brasileira aí, está desmontando qualquer chance de desenvolvimento futuro aí. Com todos os abusos cometidos, foi sancionado por esses caras. Pela Rosa Weber, pela Carmen Lúcia, pelo Luiz Roberto Barroso, pelo Fachin, pelo Alexandre Moraes.